Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui representando a filial Diadema e dando sequência aqui a esse tema, né, que fala sobre as virtudes, os atributos espirituais, as qualidades essas que é muito importante a gente conhecer para praticá-las, né, uma vez que essas qualidades elas são desenvolvidas, elas podem e devem ser exercitadas por todos nós, né, como um processo de evolução, de melhora mesmo, né? Então, eu vou falar sobre a compreensão e a dedicação, que são esses dois atributos aí, importantíssimos também, e começando pela compreensão. Eu que vou mudando aqui? Como é que é aqui? Ah, tá. Então, compreensão e dedicação, vamos começar falando um pouquinho a respeito do que é compreensão, né? Que, na verdade, quando a gente está falando de compreensão aqui, a gente não está falando de qualquer compreensão, a gente está falando da compreensão como um atributo, né? Um atributo que ele vai ser desenvolvido pelo espírito através de numerosas experiências, tanto positivas quanto negativas, trabalhadas pelo raciocínio, né? Então, a compreensão, ela faz parte do quê? Da evolução, das leis, né, da evolução, das leis da reencarnação, o que nós acreditamos aqui no racionalismo cristão, que é através do quê? Né, da evolução, através do raciocínio, e a gente vai praticando, vai se melhorando. Então, com a compreensão, que é esse atributo espiritual, não é diferente. Então, a gente vai aí galgando, vai se aperfeiçoando, construindo. Então, é algo que é construído, né? É algo que a gente vai aí se lançando dia a dia para desenvolver-se e se aperfeiçoar, né? Então, está atrelado aí às leis evolutivas, né? O que a compreensão exige, né? A compreensão, ela exige meditação, uma meditação profunda sobre as coisas sérias da vida, né? Então, um ato de ponderar, analisar, não superficialmente aquela situação, mas analisar com profundidade, né, com uma vontade de acertar, de enxergar todos os ângulos, todas as nuances daquela situação, daqueles fatos, justamente para ter atitudes mais acertadas. Então, é isso que a compreensão, ela passa por isso, ela exige isso, que a gente pratique isso, exige uma prática, um exercício no nosso cotidiano, porque nem sempre é fácil nós praticarmos todo e qualquer atributo, né? Então, exige até um desprendimento, uma consciência, né? Exige uma ausência de julgamento, de condenações, porque muitas vezes nossas relações, elas são permeadas de julgamentos, de condenações. A gente nem para raciocinar, nem para entender, né, para compreender melhor aquela situação, aquela pessoa. A gente a julga pela aparência, julga superficialmente e, com certeza, a gente vai estar frente aí a situações errôneas, né? Vai ter julgamentos errados. Então, a gente precisa colocar-se ali numa posição de entendimento, de entender os motivos, as razões pela qual aquela situação se desencadeou daquela maneira. E isso exige da gente um autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa aprender a se autocontrolar, justamente para a gente conseguir ter esse olhar mais compreensivo sobre as situações, sobre as circunstâncias. E isso exige também da gente conhecer as leis que regem o universo, né? Conhecer, por exemplo, a lei da evolução, a lei de causa e efeito, né? A lei de atração. Então, se a gente conhece isso e pratica,
fica muito mais tranquilo de nós praticarmos, de nós exercitarmos aí a chamada compreensão. E exige o estudo, né? Nós precisamos estudar ali, né, com profundidade aquela circunstância, e exige raciocínio, né, que aqui no racionalismo cristão a gente está sempre, né, falando a respeito disso. Todas as situações, para terem melhor proveito, há necessidade de raciocinar, não agir no impulso, não agir, né, no ímpeto. Então, exige um raciocínio. A compreensão, né, como a gente está falando aí, vamos realçar um pouquinho mais, exige meditação, né? A compreensão das coisas adquire-se pelo hábito da ponderação, e esta resulta da meditação. Meditação, aquela meditação com o pensamento elevado, aquela meditação que faz com que a gente se concentre, né, se concentre nas forças do bem, nas forças positivas, justamente para que a gente tenha, né, uma visão muito totalizadora daquelas situações e não venha ter atitudes precipitadas, né, que é isso que a gente vem falando. Então, precisa, com essa meditação profunda, esse pensamento, essa concentração, a gente vai conseguir penetrar no âmago das questões e, portanto, fazer uma ligação também profunda com as forças do bem, com a inteligência universal. E, portanto, tomar atitudes mais assertivas, mais atitudes que colaboram realmente com o bem geral, né? Tem uma frase aqui do Marquês de Maricá que eu achei assim, muito oportuna para falar da compreensão. Se não podemos compreender o mínimo de uma flor ou de um inseto, como poderemos compreender o máximo do universo, né? Então, quando a gente reflete a respeito disso, a gente vê que a compreensão, ela passa pelas questões assim mais corriqueiras, às vezes aparentemente simples, banais, mas que têm uma profundidade, né? Como ele diz ali, né? Uma flor, né, que está ali representado o todo, que está representado a inteligência universal, né? Então, quando a gente se coloca a meditar a respeito disso, nós passamos também a inspirar-se, né, a desenvolver esse atributo da compreensão, né, tão necessário para a nossa convivência, para as nossas relações, né? Quem dera, né, o planeta Terra se inspirasse nas compreensões, tantas guerras, tantos desentendimentos poderiam ser evitados, né? Que é justamente isso. Compreensão também está relacionado com o quê? Com a tolerância, né? Que é tão essencial para a convivência. Então, a pessoa compreensiva está disposta a tolerar as falhas que ocorrem por deficiência de aptidões, por insuficiência intelectual, por incapacidade de meios, e aceita a vida com as suas modalidades reais, sem procurar o impossível como solução. Então, ser compreensivo é ser tolerante, é ser coerente, é lidar com o possível, com o real, né? Pois não tenta além do que se pode, né? Então, é ser realista, né? E é saber também renunciar. Eis aí uma questão muito difícil, né? No viver, de uma maneira geral. Muitas vezes a gente se apega a coisas, a circunstâncias, e, às vezes, aquelas situações, há necessidade, com raciocínio, com inteligência, renunciar àquelas situações que, às vezes, não vale a pena. É uma luta que não tem ganho. Então, é preciso aprender a renunciar. Compreensão também, né, tem a ver, né, que a gente vai frisar um pouquinho mais aqui, com evolução. Então, as almas compreensivas atestam longa trajetória percorrida. Olha aí a lei de reencarnação, né? As pessoas compreensivas não perdem jamais esse atributo patrimonial.
antes o verão aumentado, na medida da aplicação dessa virtude. Ou seja, quanto mais a gente pratica, é algo... As virtudes, de uma maneira geral, elas são autoalimentadas. Então, quanto mais ela é praticada, mais a pessoa se inspira e tem vontade de fazer o bem, de praticar cada vez mais essas qualidades, esses atributos, né? Então, a compreensão também caminha nesse sentido, né? Compreensão e cooperação, também que está ligado, né, com essa questão do grupo, do coletivo, né? Ninguém pode viver sem cooperação direta do semelhante. O cooperativismo espontâneo é uma realidade da vida. Então, ninguém vive sozinho. Nós não existimos sem o outro. Nós precisamos, nós necessitamos do outro. E, por isso, precisamos exercitar, praticar esse atributo da compreensão, né? Que ele está junto com a cooperação, com a solidariedade, com o trabalho em conjunto, em equipe, como diz o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão, né? E a gente precisa do outro para existir, né? Senão, a gente não consegue caminhar, não conseguimos evoluir. Então, justamente, precisamos ter essa consciência, né? Então, cada um no seu posto, contribuindo como puder, cada qual com a sua parte, dando sua contribuição para que os empreendimentos humanos progridam. Isso em todos os aspectos. Numa relação conjugal, por exemplo, né, não tem êxito, não tem sucesso, se ambos os cônjuges ali não estão ali empenhados, lutando, cada um fazendo a sua parte, para que aquela relação, para que a família, né, que é essa célula básica da nossa sociedade, possa dar certo, possa funcionar. Nós sabemos que relacionamentos são difíceis, mas se cada um procura fazer a sua parte e desenvolvendo aí esse atributo da compreensão como cooperação, com certeza vai haver progresso nessas relações, nas relações afetivas, nas relações comerciais também, estão envolvidas aí justamente com esse atributo tão importante que é a compreensão, né, junto com a cooperação. Aqui mesmo dentro da doutrina do racionalismo cristão, né, o quanto nós precisamos, quanto que cada integrante da doutrina, ele desempenha um papel importante no todo, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente com certeza serve melhor a doutrina, a gente tem ganhos individuais, mas ganhos coletivos também, né? Então, que a união faz a força, né? E aqui tem uma frase de Luiz de Souza, e basicamente, né, toda essa referência aí de compreensão, eu fui buscar aí do nosso mestre Luiz de Souza, né? Então, e isso é uma frase assim que vale a pena a gente refletir, nos estimular aí para desenvolvermos esse atributo, né? E tanto da compreensão, e agora a gente vai falar um pouquinho da dedicação, começando aí com essa frase do Luiz de Souza. O indivíduo dedicado sente prazer em possuir essa dedicação, que o incentiva e o estimula. Que é isso, né? A dedicação, ou a compreensão, ou o altruísmo, a bondade, todos os atributos, quanto mais eles são praticados, eles são autoalimentados e a pessoa se sente satisfeita, ela se sente bem em praticar, né, esses atributos. Então, fazer o bem é inspirador, é algo que nos dá um retorno, né? Como o Wilson falou aí falando sobre o altruísmo. A gente vai, cada vez mais que a gente vai praticando e fazendo, tendo aquela atitude, a gente vai ganhando também com isso e vai se inspirando para praticar cada vez mais. Isso é evolução, né? Aqui, continuando falando sobre dedicação, tem uma frase de Leonardo da Vinci. Em primeiro lugar, vem a dedicação, depois a habilidade. Ou seja, esse atributo da dedicação, ele exige
né? Força de vontade, empenho, determinação, né? Para estar lutando aí em prol de um objetivo, em prol de um ideal, né? Então, há necessidade de ter desenvolvido ou ir desenvolvendo esse atributo, que é a dedicação, né? Temos aqui uma imagem também que é muito interessante, que fala da dedicação, que é um processo que se autoalimenta, que isso a gente já falou, à medida em que nos aperfeiçoamos, nos sentimos estimulados a continuar rumo à perfeição, né? Então, a gente está sempre buscando. Tem um esqueminha, né, que também é interessante ter essa parte visual. Primeiro você pensa, você idealiza, você tenta, faz, refaz, continua fazendo, e tem como estímulo aí o sucesso, o êxito. E isso, a dedicação, ela está muito ligada com a questão do estímulo. Então, o aluno, por exemplo, que ele estuda, e ele vai ter como consequência, ele vai ser estimulado tendo notas boas, por exemplo, né? Então, o parceiro mesmo, aí dentro de uma relação conjugal, que ele se dedica à família, ele vai ter também, vai ser estimulado a cada vez mais estar se dedicando aí, né? Um exemplo que eu vou passar, que o nosso tempo está, né? Sei que é restrito, mas assim, a dedicação também está muito relacionada com a consciência. Eu tenho que saber aonde que eu quero chegar, né? Não eu tenho que ter consciência da onde eu estou partindo, das minhas limitações também, mas dos meus pontos positivos e da onde que eu quero chegar. Um exemplo de dedicação, que eu até vou passar aqui rapidinho, dedicação tem a ver com esforço também, mas o Ayrton Senna da Silva, né, que eu acho que assim, ele é referência quando a gente fala de dedicação desse atributo, né? Então, tem uma frase dele aqui, que eu acho que vale a pena a gente meditar sobre ela. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Ou seja, dedicação exige excelência, exige você fazer o melhor de você, né? E eu acho que daí dá para a gente se inspirar para colocar em prática no nosso dia a dia esses dois atributos aí da compreensão e da dedicação. É isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Agradeço a oportunidade.